Bruno Silva, cientista político, aqui com a gente para mais um cafezinho. Seja bem-vindo, Bruno. Olá, muito bom dia, Sandra, muito bom dia, Felipe Pereira e, claro, os nossos queridos ouvintes, né? Muito bom dia. Muito bom dia, Bruno. O Bruno tem alta rotação aí, viu, Bruno? Essa tecnologia da internet fez você agilizar a locução aí. Hoje a internet tá com algumas falhas, principalmente em portais. Tem ouvinte perguntando o nosso portal CBN Campinas, que está fora do ar, mas é um problema que está acontecendo não só aqui, viu? É um problema global, gente. Existe um servidor que não é o servidor onde está o nosso site, por exemplo. É um servidor que ele faz uma espécie de conexão segura entre os sites e o restante da internet. E essa plataforma está fora do ar a nível global, tá? Informação, inclusive publicada no próprio site do status do Cloudflare, um dano muito grande no sistema deles. Não se sabe exatamente que tipo de dano, se é invasão hacker ou se é algum dano físico, e que está provocando esse problema de conexão entre os sites. É como se fosse uma ponte, vai ligando, é uma ponte segura, vai ligando o site até o seu computador ou até o seu celular. Existem momentos de intermitência, tá? Então, às vezes você consegue acessar o site, às vezes não, mas é por isso. Inclusive, o nosso aplicativo também está sofrendo com essa intermitência, então você pode acompanhar a programação no YouTube da CBN Campinas. Quem está utilizando aí 4G, 5G, talvez não sinta tanto impacto, né? Fazendo esse rastreamento, de repente, do computador para o celular. Mas Bruno Silva conectadíssimo aqui com a gente, presente. Agora ficou mais claro, por isso que os sites aqui estão dando essa bugada, né? Tá vendo? CBN Campinas, coluna tecnologia. Né? A informação daqui a todo instante com essa atualização. Perfeito. Viu? Muito bom. Bruno, falei do Bruno presente, mas tiveram ausentes na Câmara de Campinas ontem, não teve quórum. E teve adiamento da votação geral e também do pedido de abertura de comissão processante contra Otto Alejandro. Vereadoras que estiveram ontem na sessão repudiaram acusações, lembrando do número de casos subnotificados de violência contra a mulher também no Brasil. Quem traz as informações para a gente é o Kevin Camada. A análise do pedido de abertura de comissão processante contra o vereador de Campinas, Otto Alejandro, do PL, foi suspensa depois da falta de quórum no plenário na abertura das votações da ordem do dia nesta segunda-feira. A proposta foi protocolada na semana passada por Adriano Vieira Novo, depois do registro de um boletim de ocorrência contra o vereador, no último dia 10, por agressão física e verbal a uma namorada. No documento a que a CBN Campinas teve acesso, a vítima afirma que os fatos aconteceram em 7 de novembro, quando ela teve sua residência invadida pelo vereador, que teria quebrado alguns objetos e levado uma televisão do local. A vítima também afirma que este não foi o primeiro episódio de agressão e que Otto Alejandro seria usuário frequente de bebidas alcoólicas, o que o faria ficar muito alterado. Durante o primeiro expediente, diversas vereadoras usaram a tribuna para repudiar as acusações que pesam contra o vereador. Entre elas, a vereadora Guida Calisto, do PT, que lembrou do número de casos subnotificados de agressão contra a mulher no Brasil. Que o Ministério da Mulher registrou 86 mil casos de denúncias de agressão só esse ano, de janeiro a junho. Isso corresponde a 17 denúncias por hora. Eu entendo que essa casa tem que ter coragem de abrir uma comissão processante, sim. Integrante do mesmo partido de Otto Alejandro, o PL, a vereadora Débora Palermo disse estar envergonhada de integrar a mesma sigla do colega e cobrou a adoção de medidas mais enérgicas contra o parlamentar. Esse show de horrores, eu tenho vergonha de ter no quadro do PL um vereador como esse. Eu acho que o PL tem que tomar providências. Não é o perfil do nosso partido e eu estou aqui para dizer isso. O PL é composto por gente boa, gente do bem, que defende família, não por agressor de mulheres. Otto Alejandro usou o tempo regimental para se defender.
O vereador alegou inocência e declarou que a vítima teria pedido a extinção da medida protetiva concedida a ela. Eu não cometi ato nenhum. Não cometi ato de agressão e principalmente nem ato verbal. Eu respeito todo o processo sigiloso que está, mas a própria denunciante entrou com pedido de cancelamento da medida protetiva no dia 12, havendo a concordância do Ministério Público e a decisão de arquivamento pelo próprio juiz. Já está nos autos do processo. Depois do intervalo regimental, a sessão, que havia iniciado com a presença de 16 vereadores, contava com apenas 15 parlamentares, o que configurou falta de quórum para a continuidade dos trabalhos. O pedido deve voltar a ser analisado na reunião ordinária prevista para acontecer nesta quarta-feira. De Campinas, Kevin Camada. E a gente pôde ouvir aí durante as falas dos parlamentares, né, o tumulto, o barulho de fundo que foi observado inclusive pelo nosso ouvinte, né, o Wilson, que mandou mensagem aqui pra gente, né? Uma grande quantidade de homens falando, né, no plenário, defendendo o Otto Alejandro e protestando quando as vereadoras falavam. Vamos ouvir a mensagem do Wilson. O Wilson mandou pra gente no 991869070 a mensagem. Você pode participar aqui com a gente também. Se tivermos político desonesto, homens, canalhas, que maltrata, que bate em mulher, a gente vai ficar eternamente nessa vida vendo as mulheres sofrendo e morrendo. Os políticos eram os primeiros a ser a favor de uma mulher, mas não. Parece que eles são contras. Não sei onde vai parar esse povo. E coitada das mulheres do Brasil e do mundo. Não dá para generalizar, né? Mas é aquilo que a gente já vinha falando, desde as últimas conversas, de ser o exemplo, né? Tem um papel diferente também, né, perante a sociedade. Bruno, além, né, da não votação exatamente dessa situação do Otto, né, da abertura da comissão processante, outros projetos também ficaram adiados, né, e eram projetos que precisavam realmente de debate, né, porque foram encaminhados pelo executivo para aproveitar o fim de ano para ajustar também a máquina fiscal. Então, tinham projetos que tratavam da manutenção da planta genérica de valores e dos ajustes na legislação do ISSQN. Além, claro, das homenagens, né? Títulos. Isso podia ter passado mesmo, que não tinha problema. Diplomas e tudo mais. Então, só trazendo aí o contexto geral para sua análise também. Mas tem um ponto problemático nessa história toda, né, Sandra, Felipe, queridos ouvintes? É uma atitude covarde, né? Se a gente parar para pensar, por parte, de maneira geral, da casa, né? Por que não deu o quórum? Por que não prosseguiu com a análise? Pressão? Sentiram peso ali dos que estavam presentes? Ficaram receosos, com medo de avançar na abertura de algum tipo de processo de investigação? De novo, gente, na condição de vereadores, de parlamentares, de figuras públicas, não importa. Quem não deve, não teme. Então, que seja investigado. Podia ser, inclusive, até uma oportunidade para o próprio parlamentar dar a sua versão, então, sobre os temas, apresentar aí os contra-argumentos. Agora, fica complicado, porque o que acontece? A gente tem uma realidade que é uma realidade dura, que uma das vereadoras, como foi a Calice, trouxe, que é de subnotificações mesmo, de casos de violência contra a mulher num país como o nosso, que é um país que, infelizmente, as mulheres são agredidas, as mulheres são violentadas, as mulheres são alvos de desigualdades substanciais, as mulheres ganham menos do que os homens, ou seja, tem uma série de problemas que tornam o caldo muito mais complicado. E aí você tem um parlamentar, que é um parlamentar que, de alguma forma, ontem, naquela sessão, acabou saindo blindado. Essa que é a grande realidade. Acabou saindo blindado porque você não avançou com a discussão, com o debate. Quarta-feira agora, vai dar quórum? Ou vão usar de desculpa que, como é véspera de feriado, não tem como, e aí joga para depois? Então, acho que assim, não dá para se acovardar diante dos temas, dos fatos. Obviamente que o vereador, por se tratar de uma denúncia, ele tem que ter todo o seu direito à ampla defesa. Nós estamos no Estado democrático de direito, então ele tem que ter, obviamente, o direito à sua defesa, mas eu acho que, para além disso, o fato, ele é
gravíssimo. O fato, ele é gravíssimo. E comprovando-se, portanto, que cometeu essa agressão, tem que ser punido com o máximo rigor da lei. E isso não só na esfera da justiça, mas principalmente naquilo que eu estou dizendo, que envolve, sim, uma questão de decoro parlamentar, de impacto público da imagem do parlamentar e o quanto ele trouxe isso de um resultado negativo para a Câmara, porque obviamente que a população vai olhar para tudo isso e vai entender de que forma que o Legislativo, infelizmente, quando poderia ter dado o exemplo, e veja, ninguém está condenando ninguém previamente, mas é a oportunidade de jogar luz sobre os fatos, a oportunidade de permitir que as pessoas falem, que elas se defendam, que elas apresentem os seus argumentos. O parlamento fez o quê? Virou as costas e foi embora. Mas, o Bruno, sabe o que eu tô observando? Inclusive, até provocado pelo ouvinte Marcial, ele falou que pra gente divulgar quem são os vereadores que estavam ausentes da sessão, me pareceu mais uma manobra para tentar aprovar a comissão processante. Por quê? As 5 vereadoras de Campinas, elas falaram no plenário, né? A gente ouviu, inclusive, as falas delas, mas elas se retiraram depois. Porque provavelmente já não havia um quórum suficiente para conseguir a aprovação da comissão processante. Então talvez a manobra tenha sido para tentar conseguir aprovar essa comissão. Porque dos ausentes, logo quando foi aberta a sessão, estão elas, Débora Palermo, Fernanda Souto, a Mariana Conte e a Paola Miguel, e aí também outros, como Ailton da Farmácia, Carlinhos Camelô, Carmo Luiz, o Gustavo Peta, o Igor Diego, o Rossini, o próprio Luiz Rossini, o Marcelo Silva, o Marrom Cunha, Nelson Osri, Permínio Monteiro, o Rubens Gás, o Vini Oliveira e o Wagner Romão. E o Kevin Camada apontou, inclusive, que muitos deles estavam, inclusive, presencialmente na Câmara, mas não registraram a presença. Mas o que também é ruim, Felipe, na minha percepção. E essa também é ruim. É ruim porque, assim, era a oportunidade de votar e mostrar quem era a favor de avançar com a investigação e quem era contra. Isso. Tipo assim, nessa hora não se trata só de um cálculo político de poder ver se você tem votos para poder abrir a CPI. Porque, veja, eu sei que tem muitos que vão ter o objetivo político de gerar isso para desgaste também e para cumprir com certos objetivos políticos, dada a visibilidade que o tema trará ao poder legislativo. Mas não se trata só disso. Se trata também de tornar publicamente para a sociedade e ter coragem nesse sentido de poder dizer, não, nós queremos a investigação. Olha, não quero a investigação. E com base em qual argumento, em qual fundamento? Então, acho que esse é o problema. É quando muitas das vezes o pragmatismo político, ele também não permite com que a gente identifique realmente a clareza dos atores sobre o jogo. Porque isso nos permitiria entender quem está realmente a fim de poder avançar com as investigações e quem está querendo só jogar panos quentes. Então, para mim, é ruim do mesmo jeito na minha avaliação. E outra, amanhã é véspera de feriado, né? Duvido que vai ter quórum. Então, por isso que é o que eu falei. Amanhã não vai ter quórum por causa de qual fator? Ou vai ter o quórum? Então os parlamentares irão para lá. Porque assim, toda vez que o caldo entorna em se tratando de qualquer tipo de personagem envolvendo o poder legislativo deveria ser o primeiro a dar o exemplo para a sociedade. Porque cai nisso que eu estou dizendo. Quem não deve, não teme. Então o parlamentar deveria ficar lá e falar, não, gente, pode votar, avança. Eu estou tão tranquilo e tão convicto de que eu não fiz nada errado, que é pura e simplesmente para armar algo contra mim, que vocês podem investigar o que você quiser. Agora, quando você não tem justamente esse tipo de postura, é que a gente começa a ficar com o pé atrás, né? Bruno, vamos engolir essa hoje, que aí amanhã, né, temos... Cafezinho de gesto, né, Sandra? Cafezinho de gesto. Temos esse olhar crítico também para analisar, né, entender um pouco mais da dinâmica política, não só na Câmara de Campinas, mas também de outros fatores que envolvem a nossa região. Te espero aqui, hein? Certamente, querida. Um grande abraço para você, um abraço, viu, Felipe, a todos os nossos ouvintes. Até amanhã. Até amanhã, Bruno. Transforme o futuro do seu filho no Colégio Imaculada. Do infantil ao ensino médio, oferecemos formação integral e